Olá, querido irmão, querida irmã. Seja muito bem-vindo ao canal Pastor Connect da paróquia Bom Pastor de Eloy Mendes. Seja bem-vindo a este vídeo, a este encontro em que nós queremos continuar o nosso estudo bíblico. Nós vamos estudar juntos os livros proféticos. E aí eu vou apresentar aqui uma tela para que você acompanhe comigo esse material que nós vamos seguir. Vamos abrir aqui. Isso. Nós vamos estudar juntos, então, os livros proféticos. Pegue aí já a sua Bíblia. Não tem como nós estudarmos um livro bíblico ou mesmo uma sessão bíblica, como nós vamos fazer agora, sem você estar com a sua Bíblia. Pode ficar tudo muito abstrato, não é? Então, nós queremos ver na nossa Bíblia aquilo que nós vamos estudar juntos a partir de agora. E também não se esqueça de pegar aí um material de anotação. Quando a gente anota, quando a gente escreve, a gente grava melhor. Então, anote aí as ideias principais. Nós vamos conversar então sobre os livros proféticos da Sagrada Escritura. Mas antes nós queremos suplicar o Espírito Santo que venha em nosso auxílio neste momento de estudo, para que nós consigamos entender aquilo que a palavra de Deus tem a nos dizer e também que essa palavra fale ao nosso coração, porque nós não podemos jamais nos aproximar da palavra de Deus somente como objeto de estudo. Ela deve falar ao nosso coração, falar à nossa vida, falar à nossa prática. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que o Espírito Santo, então, nos ilumine para esse momento de estudos, para esse momento de proximidade com a palavra de Deus, e que essa palavra nos ajude a sermos melhores cristãos, melhores pessoas, melhores humanos, melhores filhos de Deus. Vou me apresentar. Eu sou Sandro, sou seminarista da Diocese da Campanha, estou cursando o 3º ano de Teologia da nossa Diocese, em Pouso Alegre, pela Faculdade Católica de Pouso Alegre, onde estudamos todos os seminaristas, também o Padre Mário estudou lá, fez a sua teologia lá. Aproveito também para agradecer o convite do Padre Mário, para estarmos juntos nesse momento de estudos, né? Eu sou natural de Campos Gerais, sou meio conterrâneo do Padre Mário, né? O Padre Mário tem naturalidade de Eloy Mendes e também de Campos Gerais, uma parte da sua família daqui. E eu estou aqui, nesse período, estudando à distância, continuando a responder esse chamado que o Senhor nos faz todos os dias ao seu seguimento. Já de cara, peço que você reze por mim, pelos outros seminaristas da nossa diocese e também por todas as vocações. Nós vamos estudar juntos os livros proféticos e todo cristão, principalmente o sacerdote, o vocacionado à vida consagrada ou à vida ordenada, é chamado a ser profeta no mundo, a falar em nome de Deus. Então vamos iniciar estes nossos estudos. Nós vamos falar então dos livros proféticos. E a primeira coisa que nós precisamos fazer é uma diferenciação. Existe uma diferença entre o que é considerado livro profético na Bíblia hebraica, na Bíblia escrita na língua hebraica,
e o que nós entendemos por livros proféticos na Bíblia cristã, que não é somente a parte hebraica, mas também com a tradução grega, que a edição Septuaginta, ou a edição dos 70, nos apresenta. Então, na Bíblia hebraica, nós temos um corpo chamado livros proféticos, que é o conjunto dos profetas anteriores e profetas posteriores. Para nós que adotamos a Bíblia cristã, para nós que adotamos a Septuaginta, os 70, aquilo que os nossos irmãos da Bíblia hebraica identificam como profetas anteriores, para nós são os livros históricos, então não serão estudados aqui por nós. São estudados à parte. São livros históricos. E aquilo que na Bíblia hebraica é considerado como profetas posteriores, isso sim, para nós é considerado como os livros proféticos. Mas você pode ver aqui na tela, acompanhando aí a imagem, que existe entre parênteses, a citação de 3 livros, que são Daniel e Lamentações e também Baruque. Por que que esses livros estão aqui? Porque por nós eles são considerados como livros proféticos e na Bíblia hebraica não são considerados livros proféticos. Daniel, a parte que está na Bíblia hebraica, não é considerada como livro profético, e a parte que não está na Bíblia hebraica não é considerado, né? E depois também, Lamentações e Baruque também não são estudados nessa divisão hebraica entre os profetas, mas por nós vai ser estudado e nós vamos entender mais para frente por que e como que nós enxergamos essa introdução desses livros entre os livros proféticos. Os livros proféticos, então, que têm a sua compilação, a sua reunião por volta do século IV a.C., para nós, são divididos entre profetas maiores e profetas menores. Você pode aí se perguntar, mas que divisão que é essa? Maior como? Menor como? É de maior importância, menor importância? Não, não é por aí. Para nós, todos esses livros são considerados palavra de Deus. São considerados livros inspirados e, portanto, são livros importantes. Essa divisão entre profetas maiores e profetas menores é uma divisão mais pelo tamanho do livro. Então, nós vamos ver aí os profetas maiores, que são considerados Isaías, Jeremias, Lamentações e Baruque, junto com Jeremias. Por quê? Porque numa tradição antiga era considerado que o livro das Lamentações teria sido escrito por Jeremias, essa pessoa ou essa comunidade que é chamada Jeremias, e Baruque é descrito em determinada passagem bíblica como um secretário de Jeremias. Então, esse texto de Baruque também entraria logo na sequência dos escritos de Jeremias. Também Ezequiel e Daniel. Depois, os profetas menores, os outros, Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. São livros bem pequenos, alguns deles, né? Malaquias não é tão pequeno assim, Miqueias, Oséias não são tão pequenos, mas são livros menores, mas que também têm a sua mensagem, também têm a sua importância. Antes, então, de nós falarmos sobre cada livro, nós queremos conversar um pouco sobre a missão do profeta. Quem é o profeta? Primeiro, uma primeira característica do profeta é essa. Ele é inspirado por Deus. Essa inspiração vem de um contato íntimo, muito próximo da pessoa com Deus. E esse contato íntimo e próximo
tem início lá na vocação do profeta. Nós vamos perceber daqui a pouco, quando nós formos conversar sobre a vocação do profeta, como que isso acontece. Então, uma primeira característica do profeta é ser uma pessoa inspirada. Ele fala em nome de Deus por conta do seu contato com Deus. O profeta é também uma pessoa pública. Ele não vai escrever uma mensagem ou falar uma mensagem para ser guardada. Jamais. Ele transmite a mensagem onde é necessário. E muitas vezes nós percebemos, quando lemos os textos bíblicos dos profetas, muitas vezes o profeta anuncia num lugar diferente do seu, anuncia num lugar diferente daquele em que ele cresceu, e, portanto, o profeta é uma pessoa pública. O profeta é também uma pessoa ameaçada. Olha, ameaçado, como você pode acompanhar aí, o profeta é ameaçado, primeiro pelo fracasso. A sua mensagem pode fracassar, né? Nós temos várias citações bíblicas em que a missão do profeta não é bem sucedida. E em alguns momentos o próprio Deus diz ao profeta que a sua mensagem não vai alcançar êxito, não vai alcançar sucesso. Aqui. A segunda forma de ameaça que sofre o profeta é a ameaça da perseguição. Como o profeta está transmitindo uma mensagem que nem sempre é agradável aos ouvidos daquele povo ou daquela pessoa que recebe aquela mensagem, o profeta é sempre uma pessoa ameaçada pela perseguição. Ele pode sofrer a perseguição como sofre muitas vezes. E a terceira forma de ameaça é a ameaça pelo próprio Deus. Nós temos algumas passagens curiosas, porque o próprio Deus coloca os profetas em situações muito difíceis, como, por exemplo, o profeta Samuel. O profeta Samuel, ele é chamado a profetizar contra Eli. E Eli tinha sido o profeta na casa de quem Samuel cresceu, na casa de quem Samuel se desenvolveu, aprendeu a se relacionar com Deus. Então, assim, o profeta é colocado numa situação muito delicada, muito embaraçosa. Então, o profeta é também uma pessoa ameaçada pelo próprio Deus. Mas o profeta, uma outra característica, é também o profeta é também carismático. E o que significa dizer que é carismático? Não só dizer que ele é uma pessoa cheia do Espírito Santo, como nós hoje tratamos aquele que nós queremos chamar de carismático. Não é somente por aí. Mas ser profeta é um carisma, é um dom de Deus que Deus oferece a qualquer pessoa, e esse carisma rompe qualquer barreira. Rompe a barreira cultural. Então, não são somente pessoas importantes, pessoas de destaque que são chamadas a serem profetas, também são pessoas simples, pessoas desprovidas de cultura muito elevada. Esse carisma também rompe a barreira sexual. Não são só homens, não são só mulheres, nós temos homens e mulheres. Temos, para citar uma mulher que profetiza, e uma mulher muito importante nos textos bíblicos, temos a profetisa Hulda. Depois você pesquise aí, anote aí no seu bloquinho de anotação, para depois você pesquisar quem foi a profetisa Hulda, que é uma pessoa muito importante em alguns momentos, em algumas passagens bíblicas. Também é um carisma que rompe as barreiras intelectuais. Temos pessoas que são conhecidas, portadoras de conhecimento, mas também temos pessoas simples, iletradas,
pessoas que não têm muito conhecimento intelectual. E também rompe a barreira ministerial. Isso para dizer que não são somente profetas, e aí nós podemos até fazer um destaque de que a maior parte dos profetas são leigos, são pessoas que não estão envolvidas com o serviço do templo, lá no Antigo Testamento, né? Não são sacerdotes, não são levitas, mas são leigos, são pessoas a quem Deus confia a sua mensagem. Essas características todas já nos ajudam a perceber que o profeta não é alguém que pode ser confirmado somente pelas visões humanas ou pelo modo humano de ver, né? As pessoas, nós com o nosso modo pequeno de olhar para as pessoas, não somos capazes de definir quem é o profeta de Deus, quem traz a mensagem de Deus de verdade, né? A nossa missão antes é como aquele povo do Antigo Testamento, como os primeiros cristãos, sempre estar atento à mensagem que é transmitida para ver se essa mensagem tem de fato alguma coisa de importante para nos dizer ou se é obra de um falso profeta, né? Ou de alguém que se intitula profeta. E nós precisamos ter um cuidado muito grande quanto a isso, para nós não cairmos em falas de pessoas que se denominam profetas, mas que, na verdade, não trazem mensagem de Deus, né? Vamos lá. Vamos conversar um pouco também sobre a missão do profeta. Qual é a missão do profeta? Primeiro, é um guardião da aliança. Que aliança que é essa? Aquela aliança que foi firmada entre Deus e a humanidade lá no início. Essa aliança provavelmente já foi estudada por vocês quando estavam estudando o Pentateuco, né? Essa aliança que Deus faz com a humanidade através da mediação de Moisés. A mediação que é feita por Moisés dessa aliança de amor, dessa aliança de fidelidade que Deus faz com o povo e também espera do povo essa fidelidade, essa mesma perseverança no seu caminho, né? E a missão do profeta, além de guardar a aliança entre Deus e o povo, é também ser sentinela do povo, cuidar do povo por Deus. Deus faz aliança conosco e nos dá pessoas e mensagens que nos ajudam a nos mantermos firmes na sua aliança. Tamanha bondade, tamanha misericórdia de Deus. Essa é a missão do profeta. E também a missão de ser mensageiro de Deus. Trazer a palavra de Deus, porque a palavra nem sempre chega a nós, né? Imediatamente, sem uma mediação. Nós precisamos de mediações porque temos muitas vezes o olhar voltado para nós mesmos, voltado para as nossas realidades, para as nossas necessidades, e muitas vezes não reconhecemos a mensagem de Deus para nós. Vamos conversar também um pouco agora sobre essa relação entre Deus e o profeta. Se nós estamos dizendo que o profeta é alguém que fala em nome de Deus, é alguém que cuida da aliança e que guarda o povo para se manter fiel a essa aliança, nós precisamos então ver como que se dá essa relação entre Deus e o profeta. E aí nós temos algumas passagens a respeito da vocação de alguns profetas, que são passagens muito interessantes e que vale a pena serem lidas. Vamos conversar um pouco, então, sobre a vocação de Isaías, que está no capítulo 6, versículos de 1 a 13. Abre aí a sua Bíblia. Abre aí para a gente dar uma olhada nessa vocação. No ano em que morreu o rei Osias, vi o Senhor sentado num trono alto e sublime,
As orlas do seu manto enchiam o templo. Junto dele de pé estavam serafins, cada um com 6 asas. 2 cobriam-lhes o rosto, 2 os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. A terra toda está cheia da sua glória. Nós percebemos nessa primeira passagem, até o versículo 3º, que a presença de Deus diante da pessoa é uma presença grandiosa. Nós não podemos entender isso ao pé da letra, não quer dizer que Isaías tenha visto isso dessa forma, mas esse trecho quer nos dizer que de fato era a presença de Deus, era a majestade de Deus que estava para chamar Isaías daqui a pouco. E aí, continuando o texto bíblico, versículo 4. Ao clamor dessas vozes, começaram a tremer os gonzos das portas, e o templo se encheu de fumaça. Então eu exclamei: Ai de mim! Estou perdido. Sou um homem dos lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. Meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Nós percebemos nessa passagem, versículos 4 e 5, qual que é a reação daquele que é colocado na presença de Deus? A reação é de espanto, não é? Nós não podemos senão nos espantar diante da majestade de Deus que se aproxima de nós. Nós não podemos senão reconhecer a nossa pequeneza, a nossa fragilidade diante da majestade do poderio de Deus. Que, claro, como nós entendemos hoje, não é uma majestade que nos oprime, mas uma majestade que nos eleva, que nos dignifica e que nos faz reconhecer que nós fomos feitos para o bem, né? Mas aqui, Isaías está espantado diante da grandeza de Deus. Versículo 6. Um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que ele tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou-me a boca, dizendo: Olha, isto tocou em teus lábios, a tua culpa está sendo tirada e o teu pecado perdoado. Qual é a ação de Deus? Diante do reconhecimento da miséria e da pequenez do profeta, diante do reconhecimento da sua fragilidade, do seu pecado, do pecado do seu povo, Deus o purifica. Deus o purifica, o perdoa dos seus pecados para que ele possa anunciar a mensagem de Deus no mundo. Ouvi então a voz do Senhor que dizia: Quem enviarei? E quem irá por nós? Respondi: Eis-me aqui, envia-me. Olha só, Deus não pediu a Isaías que anuncie a sua mensagem. Deus perdoa o pecado a Isaías e Isaías se coloca a serviço para anunciar a mensagem de Deus. Todo aquele que não está preso em si mesmo, nos seus pecados, nas suas falhas, todo aquele que encontra a misericórdia de Deus, se abre a anunciar a sua palavra. E Deus responde, Deus aceita essa disponibilidade de Isaías e responde: vai e dize ao povo. E aí Deus dá a mensagem a Isaías, a mensagem que é para ser transmitida. Nós temos Jeremias, nessa segunda passagem, né, Jeremias 4, de 1 a 10, nós temos uma passagem diferente da vocação de um profeta. Vamos lá, Jeremias, capítulo 4, versículos de 1 a 10. Abra aí a sua Bíblia. Se você não acompanha, fica mais difícil de guardar, de gravar, né? Ou pelo menos anote para que você depois dê uma olhada. Jeremias, capítulo 4, versículos de 1 a 10.
Vamos lá. É isso mesmo? Versículo de 1 a 10? É. Se queres voltar, Israel, volta para mim. Se retirares da minha face essas abominações, não andarás sem rumo. Se julgares pela vida do Senhor, na verdade, no direito e na justiça, então nele serão abençoadas as nações, e nele hão de gloriar-se. Pois assim diz o Senhor, aos homens de Judá e a Jerusalém: desbravai para vós um campo novo, para não semeardes entre os espinhos. Circuncidai-vos para o Senhor. Retirai o prepúcio dos vossos corações, homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que não saia fogo da minha ira, sem que ninguém a apague por causa da maldade das vossas obras. Anunciai a Judá, fazei ouvir a Jerusalém, falai e tocai pela terra o chofar, gritai com força e dizei: reuni-vos e entremos nas fortalezas. Deus dá a Jeremias várias missões. E lá no versículo 9, naquele dia desfalecerá o coração do rei e o coração dos príncipes. Os sacerdotes ficarão apavorados e os profetas consternados. Então eu disse, Jeremias reagindo a todas as mensagens que Deus tinha dado a ele para que ele anunciasse. Ah, Senhor, enganaste mesmo este povo e Jerusalém, quando dizias, terei paz. E uma espada penetrou-me até a alma. Nós vemos aí a reação de Jeremias, né? É uma vocação diferente da vocação de Isaías, porque existe na vocação de Isaías toda uma narração, né? Toda uma ilustração. E aqui nós percebemos como é a relação, o chamado de Deus a Jeremias. Deus oferece a Jeremias as mensagens para ele levar ao povo, e Jeremias, então, fica assustado com essa mensagem, mas ele aceita enviá-la, né? E nós temos também a vocação de Ezequiel, que você pode ler aí depois nos capítulos de 1 a 3. Nessa relação, Deus transmite uma mensagem ao profeta. E ele transmite essa mensagem de algumas formas. A primeira forma são visões. Como que o profeta, então, recebe essa mensagem? Lá no primeiro livro de Samuel, versículo 3º, capítulo 3º, versículo 1º, também em Joel, capítulo 3º, em Amós, capítulo 7º e 9º, 7º ao 9º, né? Em Jeremias também, nós vemos que Deus oferece ao profeta a sua mensagem, a mensagem que é para ele transmitir através de visões. E aí aqui nós podemos conversar um pouco sobre o tipo dessas visões. Nem sempre as visões que o profeta tem para receber a mensagem são visões mágicas, visões do futuro somente, né? Aqui, quando nós lemos visões, nós precisamos entender visões de duas formas. A primeira é essa, ver alguma coisa que ninguém vê. Ver realidades superiores. Mas também existe uma outra forma de entender essas visões, que é ver a realidade de uma forma que as outras pessoas não conseguem ver. Ver na realidade uma mensagem que Deus tem a transmitir ao povo, mas só que o povo não está conseguindo enxergar essa realidade. E olha, meus irmãos, nós podemos até pensar que ver realidades supremas, enxergar o céu, enxergar o inferno, enxergar o purgatório, como vários santos conseguiram enxergar por graça, por misericórdia de Deus, seja a missão mais difícil. Mas é uma missão bastante desafiadora,
essa de conseguir enxergar na realidade a mensagem de Deus. E nós, como profetas do século XXI, precisamos estar muito afinados a essa segunda forma de visão, né? Enxergar a realidade com os olhos de Deus, para que nós possamos perceber qual é a mensagem de Deus para o seu povo. Essa recepção também se dá através de palavras. Aí nós temos alguns exemplos, você pode depois consultar na sua Bíblia, tanto de Ezequiel, Jeremias e Abacuque. Você pode consultar depois. Deus que transmite a mensagem ao profeta por meio de palavras. Essas palavras podem ser ouvidas, o profeta que tem uma experiência mística de escutar a palavra de Deus, mas também podem ser palavras que vêm até o profeta em sonho, ou se não através das palavras de outras pessoas, né? Alguém que fala alguma coisa ao profeta e o desperta para uma realidade, para uma mensagem de Deus para ser transmitida ao seu povo. Agora nós vamos conversar então sobre o anúncio dessas profecias. Nós estamos aqui fazendo uma grande introdução e daqui a pouco nós vamos conversar rapidamente sobre os temas de cada uma das profecias, né, de cada livro profético que nós temos, rapidamente. Mas essa introdução talvez seja até mais importante porque nos dão chaves de leitura, nos dão óculos através dos quais nós podemos enxergar essa missão tão bonita dos profetas, que está registrada em alguns livros, mas que não aconteceu somente aqui, né? É isso que nós vamos enxergar agora. Como que o profeta anuncia a mensagem que ele recebeu de Deus? Nós vimos que o profeta recebe a mensagem de Deus. Vamos voltar aqui. Através de visões místicas e visões da realidade, e também através de palavras que chegam até o profeta por vários meios, né? Ele recebeu a mensagem, então, dessas formas. E como que ele transmite essa mensagem? Ele transmite usando palavras, a pregação, o anúncio, né? Nós temos aí, como você pode ver na tela, nós temos anúncios de condenação, como em Isaías, no capítulo 39, versículos de 5 a 7, temos várias palavras, vários momentos em que o profeta é chamado a anunciar a condenação. Não a condenar, mas a anunciar a condenação. E isso não porque Deus seja mau ou vingativo, mas porque Deus sempre avisa o seu povo. Deus avisa porque ama. Deus avisa porque não quer que a pessoa se condene. Então, existem palavras que anunciam a condenação. Vamos ver esse exemplo de Isaías, capítulo 39. Abre aí na sua Bíblia também, aproveita o momento, que talvez depois você não volte, né? Ou se não anota aí, para depois você consultar, né? Isaías 39, versículos 5 a 7. Disse então Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Dias virão quando tudo o que existe no teu palácio, tudo o que os teus pais foram ajuntando até hoje, será levado para a Babilônia. Nada vai ficar, disse o Senhor. Aqui Isaías está anunciando ao rei Ezequias, né, a quem ele foi chamado a profetizar, anunciando então esse mal que vai acontecer, né, que é o exílio da Babilônia. Temos também palavras de salvação, anúncios de salvação, como em Isaías, capítulo 41, versículos de 8 a 13. Vamos aproveitar. Tu, porém, Israel, meu servo, tu, Jacó, a quem escolhi,
Descendência de Abraão, meu amigo, tu a quem busquei desde os confins da terra e de longe te chamei. Eu te disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Veja que bela declaração de amor de Deus ao seu povo. E nós temos muitas passagens em que Deus faz verdadeiras declarações de amor ao seu povo, como nesse momento. Não tenhas medo, pois eu estou contigo. Não te assustes, pois eu sou teu Deus. Eu te dou coragem, sim, eu te ajudo. Eu te seguro com a minha mão justiceira. Ficarão envergonhados e frustrados todos os que se enfurecem contra ti. Serão como se não fossem, e perecerão aqueles que se opuserem a ti. E o texto continua, você depois pode ler aí, que bela declaração de amor e de presença e de fidelidade de Deus àquela aliança que ele firmou com a humanidade lá no início. Nós precisamos ler enxergando isso. Todos os momentos da história, tanto dentro dos livros proféticos, quanto também das outras ações registradas ou narradas nos textos bíblicos, em todas essas passagens, sempre que Deus realiza ou que ele anuncia alguma salvação, é Deus que está cumprindo a sua parte daquela aliança inicial que ele fez com a humanidade. É Deus que não pode ser infiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Nós, seres humanos, nós, pessoas humanas, muitas vezes somos infiéis. Mas Deus não pode ser infiel, porque ser infiel seria negar-se a si mesmo. E Deus é. E Deus é. Deus não é infiel. Deus cumpre com a sua parte na aliança. É isso, então, todos os momentos de salvação, como o maior momento de salvação, o maior evento de salvação, que é o evento Cristo. Nós não vamos entrar aqui, mas o evento Cristo é a maior prova de que Deus, de fato, permanece fiel à sua parte da aliança. E nós somos constantemente chamados por ele para voltarmos à fidelidade, voltarmos ao segmento dessa aliança. O anúncio também se dá através de advertência final. Em algumas passagens bíblicas, nós temos advertências escatológicas. O que significa isso? Vamos entender. Aqui nessa passagem de condenação, de Isaías 39, versículos 5 a 7, nós temos o anúncio de uma profecia de um momento desagradável de condenação que vai acontecer ao rei Ezequias, mas ainda nesta vida. Essas passagens, essas profecias de advertência final, querem chamar atenção a uma pessoa, ou se não, a um povo, ao povo de Deus, para a perdição eterna que pode acontecer. Como Ezequias perdeu todos os bens que a sua família ajuntou, né? As pessoas, o povo daquele tempo também podem se perder escatologicamente, perder o futuro em Deus, perder a presença em Deus eternamente. É isso, então, que aqui nós chamamos de advertência final. Mas nós também temos, se nós temos, por um lado, o anúncio das profecias, o anúncio da mensagem de Deus, através de palavras, nós temos também o anúncio através de ações simbólicas. E essas ações simbólicas são muito significativas. O que são ações simbólicas? São gestos que dizem por si mesmos. Quando você se encontra com alguém que está com a cara fechada, com os braços cruzados assim, e que você se aproxima e a pessoa nem reage, você não percebe que ali a pessoa está transmitindo para você alguma mensagem? Quando você está conversando com alguém e você toca em algum assunto que a pessoa não está muito afim de conversar,
Aí a pessoa muda de assunto, ou senão a pessoa, de uma hora para outra, te fala assim, nossa, eu estou com pressa, preciso ir embora. Você não percebe que a pessoa não quer tratar daquele assunto, mesmo que seja importante para você? Então, as ações simbólicas, que são essa outra forma de anúncio das profecias, são gestos que o profeta realiza, para transmitir a mensagem ao povo, para transmitir a mensagem que ele recebeu de Deus. E aí nós vamos aqui falar de algumas ações simbólicas muito significativas. Primeiro essa de Isaías, capítulo 20. Depois você leia lá com calma. Isaías, que é chamado a caminhar descalço e nu. Isaías, que caminha pelado no meio do povo. O que significa isso? Vamos acompanhar aqui qual que é a explicação histórica e também teológica para que Isaías tivesse essa ação simbólica tão eloquente, né? Por volta do ano 713, os filisteus, principalmente os habitantes da cidade de Azoto, estavam projetando se rebelarem contra o rei da Síria, Sargão II. Parecia uma loucura que um povo tão pequeno pudesse se rebelar. Mas eles estavam convictos que seriam apoiados por uma grande potência, o Egito. O faraó Sabacá tinha colocado todas as suas tropas a serviço dos rebeldes. A tentação para os habitantes de Judá é evidente, pois também eles não estavam mais interessados a pagar tributos ao rei da Síria. Também queriam se rebelar, né? A decisão, então, poderia ser funesta de se rebelar. Os egípcios, será que são tão fortes assim? E aí, nessa circunstância, nesse contexto, Deus dá uma ordem ao profeta. Vai, tira a tua roupa, tira as roupas que cobrem os teus rins e tira também as sandálias dos teus pés. Vamos imaginar, então, essa cena. Isaías é um personagem muito conhecido, que já estava anunciando ali há algum tempo. E Isaías já estava anunciando ali há mais de 25 anos, né? Ele já não tem idade para aparecer assim na frente das pessoas fazendo extravagância, né? De improviso, ele aparece então descalço e nu. As pessoas poderiam pensar que Isaías tinha enlouquecido, ou talvez se perguntarem que coisa significaria aquele comportamento. Entre zombarias e inconformados, porque poucos o levaram a sério, né, nessa situação, as pessoas buscavam possíveis explicações. E o profeta fica calado, nu, descalço e calado. Ele não se explica em nenhum momento. O profeta se cala e continua a aparecer em público, nu. Meses depois, por 1 ou 2 anos, até que chega uma notícia da costa do Mar do Ocidente. Sargão enviou um general a Azoto e a cidade foi novamente conquistada. Agora aparece a coisa mais importante para compreender uma ação simbólica, a interpretação. Qual que é, diante dessa situação, a interpretação para essa ação simbólica de Isaías? Como Isaías, meu servo, andou nu e descalço por 3 anos, sinal de presságio contra o Egito e Cuc, assim o rei da Síria conduzirá os cativos do Egito, os exilados de Cuc, jovens e velhos, nus e descalços, com a bunda de fora, vergonha para o Egito. Os habitantes da costa, que confiavam neles, se rebelarem, se sentirão totalmente abandonados. Então, nós temos aqui 3 elementos. Deus, que dá uma ordem a Isaías, de que ele vá e ande nu e descalço.
Isaías que cumpre a sua missão de fazer essa ação simbólica, e a terceira, que é a interpretação. Depois que tudo acontece, alguém lá no meio interpreta aquela ação simbólica do profeta. Tá bom, não vamos falar muito, ou não vamos falar só dessa ação simbólica, né? Vamos também citar a ação simbólica de Oséias no capítulo 1. E aí o restante depois você confere aí na sua Bíblia. Oséias, no capítulo 1, recebe uma ordem de Deus. Qual é a ordem que Oséias recebe de Deus lá no capítulo 1? Olha só. Disse o Senhor a Oséias: vai, toma para ti uma mulher de prostituição e filhos de prostituição, porque realmente se prostitui a terra, afastando-se do Senhor. Aqui nós já temos na fala de Deus o anúncio da ação que é para o profeta realizar, que é tomar uma prostituta em casamento, e também a explicação de Deus para essa ação simbólica. Qual que é a explicação de Deus para essa ação simbólica? O povo se prostituiu. O povo tem outros deuses. O povo não está fiel àquela aliança firmada comigo. É essa a explicação dessa ação simbólica representada aí na profecia de Oséias. Depois você dá uma olhada aí em Jeremias, capítulo 27, também em Ezequiel, que provavelmente eu teria talvez eu tenha colocado aí a passagem, mas sumiu da página, né? Vamos lá, vamos passos adiante e passos atrás, né? O anúncio das profecias, então, se dá por meio de palavras, de ações simbólicas, mas também por meio da escrita. Por 3 motivos principais acontece a escrita das profecias. Primeiro, porque talvez não bastasse ouvir a profecia, mas era necessário para aquele povo destinatário da mensagem que visse e lesse a mensagem. E aí nós temos a passagem de Abacuque, capítulo 2, versículos de 1 a 4, que você pode consultar depois, que vai te ajudar a entender esse primeiro motivo de se escrever uma profecia. O segundo motivo é esse a seguir: servir como testemunha ou como testemunho e acusação ao povo. Como assim? Deus anuncia ao povo, chama o seu povo à conversão, chama o seu povo à fidelidade, e o seu povo não o escuta. Então, aquela profecia escrita vai servir como prova a favor de Deus, como prova contra a humanidade. Se Deus quiser fazer algum mal ao seu povo, como nós estamos falando aqui de Antigo Testamento, não temos no Antigo Testamento a visão de Deus como Deus bom, Deus daquele de quem só pode vir coisas boas. Não estamos ainda com essa evolução da visão de Deus. Mas então, se Deus quiser punir o povo ou a pessoa que recebeu aquela profecia por não ter seguido as suas orientações, por não ter sido fiel à pregação, essa profecia escrita vai servir como prova aqui, ó. Se alguém precisa de provas, eu tenho as provas porque eu orientei o meu povo e o meu povo não me ouviu. Olha, nós podemos pensar muito sobre isso, que muitas coisas, muitos chamados que Deus nos faz aqui na Bíblia poderiam nos render punições porque nós não cumprimos. Deus sempre está nos chamando à fidelidade e nós muitas vezes não damos o devido valor ao chamado que Deus nos faz. Isso pode ficar aí também para você
refletir sobre a sua vida, o que na palavra que não está de acordo com a sua vida, e aí nós podemos nos lembrar da segunda leitura deste final de semana passado, que eu não vou me lembrar aqui qual que é a carta de Paulo, mas que Paulo exorta o povo a viver uma vida digna do Evangelho. Nós somos chamados a viver uma vida digna da palavra de Deus, uma vida que a leve em conta, né? Mas também a profecia pode ser escrita para criticar o presente, para criticar o que está acontecendo no tempo presente. Aí você pode verificar em Jeremias capítulo 36. Vamos ouvir uma canção enquanto nós vamos ouvir essa canção que nos ajuda a digerir um pouco daquilo que nós estamos conversando. Enquanto nós vamos fazendo isso, nós vamos tomar uma água, tomar um fôlego, né? Creio que agora você esteja ouvindo, né? A música. Vamos ouvir. Então, com o coração aberto. Se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Se fecharem uns poucos caminhos, 1000 trilhas nascerão. Muito tempo não dura a verdade, nestas margens estreitas demais. Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais. É Jesus este pão de igualdade, viemos pra comungar com a luta sofrida do povo que quer ser voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos pra incomodar. Com a fé e a união, nossos passos um dia vão chegar. No banquete da festa de uns poucos, só rico se sentou. Nosso Deus ficou perto dos pobres, colhendo o que sobrou. Muito tempo não dura a verdade, nestas margens estreitas demais. Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais. É Jesus este pão de igualdade, viemos pra comungar com a luta sofrida do povo que quer ser voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos pra incomodar. Com a fé e a união, nossos passos um dia vão chegar. Muito bem. Nós ouvimos aí uma canção, né? Que depois dessa nossa conversa sobre os livros proféticos, sobre primeiro, né? A profecia, sobre como que acontece a profecia lá no Antigo Testamento, essa música nos ajuda a entender que nós também somos chamados a ser profetas, a falar em nome de Deus, a agir em nome de Deus, a transmitir ao mundo a mensagem de Deus, porque nós somos receptores dessa mensagem. De duas formas nós recebemos a mensagem de Deus, hoje, nós cristãos. Nós recebemos, primeiro, assim, duas formas principais, né? Duas formas mais latentes nós recebemos. Primeiro, por meio da palavra, e depois
por meio da Eucaristia que nós recebemos, como a música canta, né? A Eucaristia nos faz portadores não somente da mensagem de Deus, mas do próprio Deus, né? Nós precisamos anunciá-lo porque nós o trazemos em nós, pela Eucaristia que nós recebemos, né? E a palavra, que é o primeiro modo, né? A palavra nós precisamos entender de modo muito amplo. A palavra de Deus, não, para nós católicos, a palavra de Deus não é somente o que está aqui na Sagrada Escritura. Em primeiro lugar, é a tradição. E o que é a tradição com T maiúsculo? A tradição é a transmissão da fé. A transmissão. A transmissão ou a tradição é que deu possibilidade da Bíblia existir. Por quê? Antes de existir esse livro, que não caiu assim, com capa dura e alguns até com zíper, do céu, existiu uma fé que foi transmitida entre as pessoas e depois, por inspiração de Deus, esses textos foram redigidos, relatando a experiência de Deus. Então, a transmissão da fé em primeiro lugar. Depois, a Sagrada Escritura, que é o registro por inspiração divina de algumas experiências que são fundamentais para a relação de toda a humanidade com Deus. Por isso que são sagradas Escrituras, porque aqui está registrada a experiência de alguns povos, né, de algumas pessoas e de alguns povos, mas são experiências que dizem forte a todos nós. Mas também o magistério. O que é o magistério da Igreja? É a fala do nosso Papa, desde o início da Igreja até agora, em comunhão com os bispos, que são os sucessores dos apóstolos. Os bispos de Roma e das outras dioceses são aqueles que também nos transmitem palavra de Deus. E, portanto, nós precisamos enxergar isso como palavra de Deus e também mensagem a ser anunciada. Vamos ter os ouvidos muito abertos, de modo especial neste momento histórico que vivemos, para a palavra de Deus que é anunciada através dos papas, né? De modo muito particular dos papas recentes, dos papas que compartilham conosco de algumas realidades que são muito específicas desse nosso tempo. São João Paulo II, Papa Bento XVI, agora emérito, né? E também o Papa Francisco, o Papa da Igreja, né? Nós não podemos negar o Papa, porque assim nós também negamos a palavra de Deus. Mas não vamos aqui entrar nisso, né? Vamos seguir o nosso estudo dos textos, dos livros proféticos, perdão. E agora, de modo bem rápido, nós vamos passar por cada livro, né? Bem rápido mesmo. Essa introdução era mais importante do que falar sobre cada livro, porque com essa introdução, depois você vai olhar aí, abrir a sua Bíblia e enxergar a mensagem de Deus que está nesses livros. Vamos começar, então, pelos livros proféticos, pelos profetas maiores. Vamos tratar aqui primeiro, então, de Isaías. Isaías é um livro grande, né? Que tem 66 capítulos, mas Isaías é estudado em três blocos. O primeiro bloco, que vai do capítulo 1 ao capítulo 39, é chamado de primeiro Isaías, ou proto-Isaías. Nessa primeira sessão, nós temos um zelo muito grande pela justiça e pelo temor de Deus junto à casa de Davi. O profeta atua por, em média, 40 anos, chamando o povo à fidelidade. Depois nós temos a segunda parte, que vai do capítulo 40 ao 55. É o segundo Isaías, ou Deutero Isaías. Nessa segunda parte, nós temos, de modo muito especial,
os cânticos do servo do Senhor, né? É o que mais tem destaque nesse momento, nessa passagem, né? São os cânticos do servo do Senhor, principalmente ali nos capítulos 42, 49 e 52 a 53, né? Sobretudo essa segunda parte, para nós, é muito cara, porque nos cânticos do servo do Senhor, ou do servo sofredor, como nós lemos em alguns estudos, nós temos algumas referências que são consideradas grandemente lá nos evangelhos, sobretudo nas passagens da paixão do Senhor Jesus. Esses trechos são considerados como tipos. Na teologia nós temos essa categoria de tipo, que são imagens que já anunciam algo que depois vai acontecer com maior clareza, vai acontecer de fato, né? São tipos, né? Então, nós temos essa segunda parte, o Deutero Isaías. E nós temos também a terceira parte, os capítulos de 56 a 66, que são o terceiro Isaías, ou trito Isaías. Essa parte que consta depois da volta dos exilados a Jerusalém, tem o objetivo de reanimar, ou de dar novo ânimo aos repatriados, aqueles que voltam do exílio, né? Aí, então, uma mensagem rápida sobre Isaías. Depois, Jeremias. O livro de Jeremias, reúne alguns oráculos, algumas mensagens em nome de Deus, e também algumas partes que são biográficas. Jeremias que está falando da sua própria vida. Isso talvez nos aponte para que esse livro de Jeremias não tenha sido escrito pelo próprio Jeremias, né? Mas que tenha sido um resumo que reúne ali profecias e também biografias, né? É um livro que não é pequeno, né? Como eu já disse, os profetas maiores são aqueles com texto mais extenso, né? São 52 capítulos. Depois você pode aí dar uma lida na sua Bíblia, né? Logo em seguida, nós temos Lamentações e Baruque. Como eu já disse lá no início, e agora eu repito, Jeremias, Lamentações e Baruque são colocados juntos por quê? Por conta de uma tradição antiga que considera que Lamentações seria um escrito de Jeremias e Baruque um texto do secretário de Jeremias, um secretário mesmo de Jeremias. Só que essa tradição de que Lamentações teria sido escrito por Jeremias é uma tradição já superada. Hoje nós sabemos, por outros estudos mais recentes, né, que as Lamentações não são escritas por Jeremias, mas aqui são colocadas nesse bloco, né? As Lamentações, que também as Lamentações até não são um texto muito longo, né? Mas aqui são colocadas entre os profetas maiores porque fariam um conjunto com Jeremias, né? Depois nós temos Baruque, esse secretário de Jeremias, um escriba, né? Que, na verdade, ele aqui está na seção dos livros proféticos, mas seria melhor estudado entre os livros sapienciais, né? No seu centro, lá nos capítulos 3º e 4º, nós temos uma meditação sapiencial, uma meditação sobre a sabedoria, né? Depois você pode aí também dar uma olhada com calma. Profeta Ezequiel, em seguida, né? Profeta Ezequiel, são 48 capítulos. Num primeiro momento, o profeta conscientiza os exilados a respeito da sua falta, do seu pecado, aqueles que foram para o exílio, e
Ezequiel também chama o povo de Deus a não se rebelar contra os babilônicos, os babilônios, aliás, aqueles que o tinham exilado, né? Depois você pode aí olhar com calma. E também, entre os livros proféticos, nós temos o livro de Daniel. Como eu disse, Daniel não está entre os livros proféticos lá da Bíblia hebraica, porque Daniel é um livro que não está escrito na língua hebraica, né? Daniel é um livro deuterocanônico. O que significa um livro deuterocanônico? É um livro que entrou no cânon em um segundo momento. É um livro que foi canonizado pela igreja em um segundo momento. Mas para nós é considerado palavra de Deus. Viu? Para nós é considerado palavra de Deus. O livro de Daniel é um livro que reúne escritos proféticos, mas também visões apocalípticas. Então, Daniel também é estudado numa outra seção dos livros apocalípticos, junto com o Apocalipse de São João, Daniel e alguns outros textos bíblicos. Vamos agora, então, somente citar, né, os temas dos profetas menores, que são os profetas que têm escritos menores. O primeiro que está aí, e aqui nós vamos seguir a ordem da nossa Bíblia católica, né, a Bíblia cristã católica. O primeiro profeta que está aí é o profeta Oséias. E como eu já disse, Oséias anuncia a misericórdia de Deus, que ama o seu povo mesmo quando é traído, né? Oséias, que se casa com uma prostituta, anuncia a misericórdia de Deus, que também faz aliança com um povo que se prostitui, com um povo que nem sempre é fiel, mas Deus permanece fiel, é grande a sua misericórdia. Depois nós temos a profecia de Joel, que são 4 capítulos. Em primeiro lugar, nós temos uma lamentação por alguns males que estão acontecendo naquela região em que ele está profetizando, e logo em seguida, as ações de Deus, o bem que vem a partir da escuta de Deus do clamor do seu povo, né? Depois nós temos a profecia de Amós, que apresenta a ação justa de Deus, Deus que é justo, que olha para os injustiçados, Deus que realiza a justiça em favor daqueles que no mundo são injustiçados. Depois nós temos Abdias, que é um livro que, se você não tiver cuidado, você vai passar pela Bíblia sem enxergá-lo. Ele é muito pequeno, tem 21 versículos somente, nem é dividido em capítulos, é um capítulo só, né? O profeta Abdias anuncia o dia do Senhor, o dia da intervenção de Deus, o dia em que Deus vai estabelecer o seu reinado. Depois, logo em seguida, nós temos a profecia de Jonas. Esse livro é também estudado ele precisa ser estudado com bastante cuidado para que não seja entendido ao pé da letra, né? Jonas é um profeta que recebe uma mensagem de Deus e tenta fugir, só que Deus faz com que ele volte àquele lugar e dê a mensagem, né? Isso significa, esse livro, essa profecia de Jonas, significa a grande misericórdia de Deus que chega ao seu povo de uma forma ou de outra, né? Deus precisa orientar aquele povo para que aquele povo não se perca e, então, a mensagem chega até ele. Depois nós temos Miqueias, que Deus pune para salvar o povo, Deus castiga o povo para que o povo não se perca e perca a vida que é dom de Deus. Nós temos a profecia de Naum,
logo em seguida, que fala da justiça de Deus para aqueles que são justos, né? A profecia de Abacuque, que chama o povo a ser justo, a se manter fiel, né? Temos a profecia de Sofonias, que também fala do dia do Senhor com uma perspectiva escatológica, o dia do Senhor como o dia do reinado de Deus, o dia em que Deus vai reinar sobre o seu povo e os simples é que vão participar desse reinado de Deus, esse reinado escatológico, né? Depois nós temos no profeta Ageu um chamado ao cuidado com o templo e com o culto para se alcançar a recompensa de Deus, né? No profeta Zacarias, nós vemos uma espera muito forte pelo Messias, uma espera muito forte pela vinda de Deus ao seu povo. E aí nós podemos já prestar atenção em uma coisa muito importante. Zacarias e Malaquias são os livros que precedem imediatamente os evangelhos. Então aqui, a tensão da presença, da vinda do Senhor, da vinda do Messias, da vinda do próprio Deus, que vai ser anunciado nos evangelhos, aqui é uma tensão muito forte, né? Então, o cuidado com a casa de Deus demonstra essa espera ardorosa pela vinda do Senhor. E depois, Malaquias, que já anuncia a iminência, a proximidade da vinda do Senhor, do dia do Senhor. Malaquias, que também anuncia a fidelidade incomensurável de Deus, a fidelidade que não pode ser medida de Deus e que vai se manifestar daqui a pouco na vinda do Messias. Nós, então, agora fizemos um voo muito grande e muito rápido sobre cada um dos profetas, maiores e menores. E agora nós queremos concluir esse nosso encontro, esse nosso momento formativo, com uma passagem bíblica muito importante. Malaquias, no capítulo 3, versículos de 22 a 24, que precedem imediatamente os evangelhos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que no Horebe a ele ordenei para todo Israel, preceitos e normas. Aqui o capítulo 22. Moisés como aquele que recebe a lei. A lei vinda de Deus é uma lei que não pode ser esquecida por aqueles que vão receber a mensagem de Jesus que vai ser apresentado daqui em diante. A mensagem, a lei de Deus não pode ser esquecida por aqueles que querem se manter fiéis no caminho de Deus. E logo em seguida, no versículo 23, eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o Senhor, grande e terrível. Fará voltar o coração dos pais para os filhos, e o coração dos filhos para os pais, para que eu, vindo, não fira a terra com o interdito. A lei é importante, e também é importante a profecia. Aqui nós vemos para que serviu a lei e a profecia. A lei serviu para orientar o povo, para dar direção para os caminhos do povo de Deus. E a profecia, representada aqui por Elias, serviu para chamar o povo a essa fidelidade, a se voltar sempre, mesmo quando esse povo cai, mesmo quando esse povo falha, mesmo quando esse povo erra. Deus não falha na sua aliança. Deus não pode ser infiel à sua aliança com o povo de Deus, com o seu povo, né? E essa sua fidelidade vai se mostrar a partir de agora, na sequência da nossa Bíblia, com os evangelhos. Os evangelhos que nós conhecemos, amamos e anunciamos como cristãos que somos.
Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A você que acompanhou pelo canal Pastor Connect da paróquia Bom Pastor de Eloy Mendes, esse momento de estudo, de conversa, de reflexão, meu muito obrigado. A todos vocês aí da comunidade paroquial, o meu desejo de que sejam felizes e principalmente que sejamos todos nós fiéis à aliança que Deus fez conosco e ao Padre Mário pelo convite, a minha gratidão e a todos os fiéis aí da paróquia, força na missão. Nós todos precisamos anunciar a palavra de Deus, anunciar a mensagem de amor de Deus ao seu povo. Não podemos jamais nos esquecer disso. Um fraterno abraço e continuemos unidos sempre através das orações.